obrigado por ter voltado. Tá gostando? Deixa o like aí pro professor saber que você tá gostando, tá bom? Não tá gostando? Faz suas sugestões, vamos melhorar esse conteúdo. Me ajuda. Galera, então vamos que vamos, sem muitas delongas, né? Professor, beleza. No slide anterior, a gente falou fartamente sobre o conceito da pena. A gente falou que é uma restrição de bens jurídicos. Cada pena pode focar sobre um bem ou bens jurídicos aplicado pelo Estado. A gente superou a vingança privada em decorrência de uma infração penal, seja um crime, seja uma contravenção, com a função de castigar, readaptar e também ali de evitar o cometimento de novos crimes, tá bom? Então, mas tudo isso, pessoal, não dá para fugir daqueles princípios que a gente vem martelando desde o direito penal 1, tá? Então, princípio da legalidade. Não há crime sem lei, né? Não há crime sem lei. Tá, a gente até aprendeu um brocado um pouco maior do que esse, mas pela legalidade, só lei em sentido estrito, nem a Constituição cria crimes, tá, pessoal? Tem mandados de criminalização, mas crime propriamente, lei ordinária, lei em sentido estrito, tá bom, pessoal? Então, pelo princípio da legalidade, não há crime sem lei que o tipifique enquanto crime. Agora, não basta ser lei, tem que ser lei anterior que defina o tipo penal, tá? Mas que também lhe comine a pena. Não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tampouco é o que a gente está estudando agora. Pena sem prévia cominação legal. Professor, cidadão foi pego lá, 28, artigo 28 da lei de crimes, perdão, da lei de drogas. Cidadão tá fumando lá maconha. É crime, professor? É crime, meu amigo. Não, pelo amor de Deus, professor. Continua sendo um crime, não foi descriminalizado. Dá uma olhada lá. Agora, a sanção penal aplicável, a pena aplicável, não pode ser privativa de liberdade. Aí é outra história, tá? É outra história. Eu não posso mais aplicar a pena privativa de liberdade. Mas tem pena, como por exemplo a advertência e o encaminhamento, se for o caso, ali para uma reabilitação. Mas, vamos lá. Cidadão foi lá, preso, fumando maconha. Ok, professor. Maconha até estão tentando aí descriminalizar, mas usando cocaína, usou drogas. Ok, professor, e aí? E aí foi pego usando drogas. Professor, mas não é crime quando é só contra você. Mas a droga tem a questão de você colocar em risco a saúde pública. E aí, professor, o que é que vai acontecer? Então, vamos supor que depois de seguir todo o rito legal, o juiz fosse lá e aplicasse uma pena de 2 anos. Pode? Pode não. Porque a pena... Ah, professor, e se amanhã, o cidadão foi preso hoje, amanhã vem uma pena para quem está usando drogas? Uma pena maior, né? Sei lá, 2, 4, 5, 10 anos. E aí, professor, eu não posso aplicar, porque a pena tem que ser anterior, tá bom? Então, o princípio da legalidade, tanto para tipificar o fato, quanto também para comminar a pena. Eu não posso aplicar uma pena sem uma prévia cominação. Massa, então esses dois princípios abordados quase sempre juntos, a gente está só revisando, vamos para frente. Tem mais coisa que se falar deles? Tem, mas não é nosso foco. Além do mais, a gente tem o princípio da personalidade, quer dizer que a pena não ultrapassa a pessoa do criminoso, tá? Do seu autor. Que é isso, professor? Que é isso que, por exemplo, o cidadão vai lá, comete um crime, vai ter que pagar uma multa lá de 100 mil reais por conta do crime que ele cometeu. Multa penal, tá? Pra gente não confundir. E aí, professor? E aí o cidadão vem e bate as botas, vai dessa pra melhor. E aí, professor, ele deixou o patrimônio? Deixou, avaliado em quanto? Vamos dizer 500 mil reais. Então, pega ali o patrimônio dele, 500 mil, se tira os 100 mil da sanção penal que ele ainda tinha que cumprir, os outros 400 divide entre legatários e herdeiros, sem problema nenhum. Agora, vamos supor que o cidadão fosse lá, deixou uma multa de 100 mil reais, morreu deixando patrimônio de 80. Professor, os herdeiros têm que tirar do bolso 20 mil reais para pagar? Não.
Ah, professor, mas do momento em que ele deixa uma herança e eu tenho que descontar primeiro a pena, eu não estou fazendo uma transcendência, alcançando outras pessoas, lhes diminuindo o tamanho da herança, o tamanho do legado? Não, pessoal, porque herança e legado, para ser herança ou legado, eu primeiro tenho que descontar as dívidas, né? O patrimônio que ficam as dívidas também, no tamanho máximo limitado pelo patrimônio deixado, tá bom? Então tenham cuidado quanto a isso. Princípio da personalidade ou da intransmissibilidade ou da intranscendência ou da responsabilidade penal. Só quer dizer que se eu cometi um crime, minha filha não pode ser punida, minha esposa, meu pai, não, sou eu, tá bom? Princípio da individualização da pena. Então, por mais que eu tenha autores e coautores e partícipes de um determinado crime, cada um responde na medida da sua culpabilidade, sendo-lhes aplicáveis as circunstâncias, as causas de aumento e diminuição, as situações ali que podem piorar ou prejudicar, tá? Até mesmo os direitos hoje processuais de talvez tentar uma transação, um acordo de não persecução, enfim, cada um responde na medida da sua culpabilidade, tá bom, pessoal? E aí as penas, por mais que mais de um sujeito possam ter concorrido para o cometimento de um mesmo crime, é possível, e não só possível, é até mesmo desejável que cada um responda e sofra penas individualizadas, de acordo com as suas próprias condições e participação no crime. Além do mais, princípio da inderrogabilidade. Galera, até fica aqui minha crítica, o professor Sanches, nesse sentido, Kleber Masson, que é o material que eu consultei para fazer nessa aula. Será mesmo que a inderrogabilidade ainda é um dos princípios da pena? Vamos deixar ele aí. Por quê? Porque a gente ainda tem ali aquele princípio da máxima efetividade do direito penal. Então, se de repente o Estado vai lá e diz o seguinte: olha, cidadão cometeu um crime, mas não vou aplicar a pena não. Galera, a partir do momento que a gente permite esse tipo de situação, existe ali, com toda certeza, um descrédito do direito penal. Então, o ius puniendi, ele não é só um direito, como também uma obrigação do Estado. A inderrogabilidade nos lembra disso. Agora, em situações específicas, e aí a doutrina, inclusive a jurisprudência também vai nesse sentido, se aplicando ali a individualização da pena, hoje em dia permite a mitigação dessa inderrogabilidade no intuito de se criar ali tanto institutos que permitam um direito penal mais eficiente, que cobrem um direito penal mais eficiente, mas também que não gerem aquelas penas de caráter perpétuo. Além do mais, alinhados ali com um novo objetivo do direito penal também, que é a da reparação da vítima, tá? Então, o maior intuito hoje em dia do direito penal não é exatamente aplicar a pena, mas é defender o ordenamento jurídico e, quem sabe, até ali a vítima, né? Professor, a vítima não está sendo defendida não, passou há pouco tempo, tá? Porque morreu, tá? O que é que faz? Bota o cidadão na cadeia, o morto. E a família do morto, como é que fica? Pouco se observava isso. Hoje não. Hoje a gente já tem um pouco mais de cuidado para com a vítima, para com a defesa do próprio Estado, para com a defesa do ius puniendi. E aí, vamos lá. Prescrição. O Estado ele não pode perpetuar para sempre aquela espada no pescoço do cidadão. Corta, não corta, corta, não corta, não. Então, se o Estado foi desleixado e não conseguiu em um prazo razoável aplicar a pena, então é possível a questão ali da prescrição. Inclusive, críticas devem se fazer ao sistema recursal de direito penal. Além do mais, perdão. Então, em algumas situações específicas, via de regra, não havendo ali violência ou ameaça de violência à pessoa, né? O presidente da República, por exemplo, pode fazer ali o perdão de alguns crimes, tem aquele indulto de Natal, né? A sursis, também não vou estudar aqui com vocês, o livramento condicional da pena,
tá? Hoje em dia, vários institutos ali do GCRIM, o próprio pacote anticrime traz ali a possibilidade de um acordo de não transação, a gente já estudou, se não estudou, volta lá nos vídeos de pacote anticrime, tá? Então, hoje em dia tem uma série de situações em que o Estado se permite não aplicar a pena diante ali de uma proteção do cidadão e do próprio ordenamento penal. Princípio da intervenção mínima, princípio interessantíssimo, dividido ali pela doutrina. O professor Rogério Sanches tem boas analogias quanto a ele, quanto à fragmentariedade e à subsidiariedade. O professor Rogério Sanches vai dizer o seguinte: pela subsidiariedade, o direito penal age quando outro ramo do direito não é suficiente, tá? Ele gosta de dizer que o direito penal é aquele gigante deitado numa rede tomando uma caipirinha, numa sombrinha ali de um coqueiro, e ali ele quer permanecer, mas tem vezes, de vez em quando, que vem ali um direito civil: ei, doutor, direito penal, por favor, eu não consegui resolver essa parada, o senhor pode... Aí ele já se levanta puto, truculento lá para resolver a parada, como diria o professor Rogério Sanches, tá bom? Mas basicamente a subsidiariedade, o direito penal vai agir quando os outros direitos sozinhos não resolverem. O professor Kleber Masson tem uma outra tirada que eu achei até mais interessante, quando ele diz o seguinte: olha, imagina o seguinte, até bem pouco tempo atrás existia o crime de infidelidade. Não estou falando de fidelidade partidária não, tá? Estou falando em relação conjugal. Agora, acontece que ninguém ia ao direito penal, ao juiz do direito penal, dizer: ei, passa um atestado de corno para mim, tá? Não ia. Então, hoje em dia, houve ali a traição, para que o direito penal vai se meter? Deixa o direito civil, deixa aplicar lá as sanções. Então, deixa ver como é que vai... Aquele que foi traído, às vezes tem uma preferência ali na guarda da criança, se for o interesse da criança, claro. Tem questão patrimonial ali e tal. Então, deixa o direito civil resolver. Direito penal só se mete quando os outros direitos não conseguem resolver, tá? Fragmentariedade quer dizer que nem todo bem jurídico merece a proteção do direito penal, apenas aqueles mais importantes para um determinado ordenamento jurídico. E isso é uma escolha meramente política. Sabe por que é uma escolha política? Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, tá? Quem é que vai definir qual é o bem jurídico? A lei. Quem é que produz a lei? Em tese, o povo, né? Mas pelos seus representantes congressistas. Então, é uma escolha política. Quais são os bens jurídicos que serão protegidos e tutelados pelo direito penal? Princípio da humanidade. Eu peço que vocês leiam o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, que vai proibir ali aquelas sanções de caráter perpétuo e aquelas que vão trazer sofrimento, né, as cruéis, no nosso ordenamento jurídico. Então, peço que vocês dêem uma olhada no artigo 5º. Tem limitações, não tem um caráter perpétuo, não tem pena de morte, salvo guerra, né? Não tem penas de caráter cruel. Então, quando vem aquele tiozão e diz: ah, porque na China se roubou, perde um dedo. Graças a Deus, diante ali do nosso ordenamento processual, principalmente, na qualidade de alguns tribunais que nós temos, é melhor que a gente não perca dedo, nem mão, nem braço, né? Porque enquanto é com o nosso inimigo, a gente bate palma, mas quando começa a pegar nossos amigos ou nós mesmos, aí o negócio fica mais complicado. Ah, professor, então você já pensa em cometer um crime? Não, pelo amor de Deus, eu não quero cometer crime, espero nunca cometer na minha vida, tá? Mas, se precisar cometer, lembre, não é só o castigo, é também a recondução do cidadão de volta ao convívio social. E, por fim, o princípio da proporcionalidade. Então, vamos lá, convenhamos, não vou até falar do princípio da bagatela, não, mas o cidadão cometeu um crime, tá? Crime de pequena monta, beleza, então por que ele vai pegar ali 30 anos de cadeia por uma lesão corporal leve? Tá? Então, tem que ser proporcional. Interessante lá na pena de multa, por exemplo, que a pena de multa ela vai ser, inclusive, dosada de acordo com o patrimônio de cada um, com o caráter educativo dessa pena, tá? Então, tem que ser proporcional no intuito de se alcançar os seus fins. Galera, estourei bastante, 4 minutos a mais aí nesse bloco, 14 minutos, mas eu peço a gentileza que vocês voltem para os 3 próximos blocos da nossa aula de hoje, tá? Até já!